Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. Hoje temos biografia, a biografia e a bibliografia de um autor francês, de um escritor-autor francês, do nome de Pierre Hillard, que é um dos principais autores que escreve sobre o mundialismo, sobre aquilo que é chamada nova ordem mundial, o mundialismo. É um dos autores mais conceituados, mais renomados, franceses e também conhecidos a nível mundial, porque já escreveu bastante sobre este assunto. Atenção, é um dos melhores que consegue fazer, já há alguns anos, uma fantástica pesquisa com artigos, documentos, como nós vamos ver, uma série de coisas que este autor, ao longo de bastante tempo, conseguiu fazer na sua biografia e sobre este assunto. Portanto, Pierre Hillard, que eu tenho aqui ao meu lado, podem ver, Pierre Hillard, ainda vivo, que é bastante convidado para fazer algumas palestras e também tem bastante material em vídeo no YouTube. Portanto, podem procurar no YouTube, tem bastante material sobre Pierre Hillard. Vamos então ver a obra de Pierre Hillard. Quem foi Pierre Hillard? Pierre Hillard, que nasceu a 21 de janeiro de 1966, em França, não é? É um ensaísta francês, antigo professor de Relações Internacionais na Alta Escola Superior de Comércio Exterior de Paris, especializado no estudo do mundialismo ou do globalismo. É muitas vezes apresentado pela grande mídia como sendo um teórico da conspiração, o que é um erro que vamos já descartar completamente, não é? É um crítico bastante feroz da tecnocracia e também da decomposição das nações. Portanto, eu vou explicar o que é que significa a decomposição das nações. É um estudioso, como eu disse, do mundialismo e principalmente dos grandes blocos continentais, e também é um estudioso muito profundo sobre a origem e a história daquilo que nós podemos chamar de globalismo, da ideologia globalista, que, mais uma vez, eu repito, não tem nada a ver com globalização. Portanto, a globalização é um processo de comércio e de inter-relações comerciais entre nações. Portanto, é uma coisa benéfica, é uma coisa boa para o comércio, para a economia e para o desenvolvimento das nações. É aquilo que nós chamamos de mundialização, que teve o seu grande início com os descobrimentos, principalmente com os descobrimentos portugueses, não é? Por isso é que se diz que Portugal tem um pequeno cunho nesta história da mundialização. Portanto, mundialização é um processo económico, é um processo correto de transferência de economia e de mercadoria entre as nações. Agora, o globalismo é outra coisa. O globalismo é uma ideia, é uma ideologia que se opõe ao chamado nacionalismo e principalmente ao chamado soberanismo. Portanto, o globalismo é o oposto, é a antítese do soberanismo. E nós vamos ver isso tudo. Portanto, na biografia de Pierre Hillard, que é um doutor em ciência política, portanto 2006, é notoriamente autor de um livro que chama-se Minorité et Régionalisme dans l'Europe fédérale des régions, 2001. Portanto, minorias e regionalismo na Europa Federal das Regiões, saída em 2001, e tem ainda uma vasta biografia, que eu já vou dizer, mais para a frente, sobre este assunto. Portanto, Pierre Hillard debruçou-se sobre as origens e as causas de esta ideologia globalista que visa
fazer um governo único mundial e diluir, ou seja, as nações. Portanto, as teses principais de Pierre Hillard. Segundo Pierre Hillard, o objetivo da União Europeia, portanto, tudo nas palavras de Pierre Hillard, o objetivo da União Europeia não é a criação de uma Europa unida, mas num bloco euro-atlântico, com os Estados Unidos da América. Portanto, Pierre Hillard cita o caso de o famoso Ricardo de Coudenhove-Kalergi, não é bem conhecido, Coudenhove-Kalergi, um dos primeiros federalistas europeus, que afirmava a sua vontade já de criar uma União Atlântica. A Inglaterra fazia a ponte entre a Europa e os Estados Unidos da América, designando assim como conjunto uma federação a três, América, Estados Unidos da América, Inglaterra e Europa. Para poder conseguir, o coração do debate residia num acordo permanente, numa regulação política e económica. Estou a fazer tradução direta do francês para o português, porque não existe essa biografia em português, estamos a falar num autor francês, portanto, económico e financeiro, satisfazendo os interesses de diversas funções oligárquicas de um Estado profundo no seio de cada país. As dificuldades encontradas não são como consequência de desacordos entre esses diferentes grupos de interesses que conseguem se estender por missões cada uma. O fenómeno é idêntico à escala planetária numa tentativa de criar uma governança mundial, nas palavras de Pierre Hillard. Em razão da transferência de competências políticas, económicas e monetárias, a dos blocos continentais, em via de unificação, que nós vamos ver quais são esses blocos que Pierre Hillard fala. O objetivo consecutivo, nos diz Pierre Hillard, é a conjugação de 10 regiões. Vamos ver, 10 grandes regiões que formariam, todas elas, uma governança mundial. Portanto, com um comando central. Portanto, os Estados esvaziados das suas substâncias, portanto, as nações esvaziadas das suas substâncias, são chamadas a, portanto, deslocar seus múltiplos fatores financeiros, étnicos, económicos, num super-Estado mundial. Mesmo os próprios Estados Unidos, portanto, em razão da sua criação, portanto, a União Norte-Americana, são chamadas a dissolver estas suas próprias soberanias em várias entidades territoriais. Portanto, este processo está em curso em todo o planeta, nos diz Pierre Hillard, que vai permitir a emergência dos tais 10 blocos continentais completamente dissolvidos das suas soberanias, o que vai fazer a arquitetura da governança mundial. Portanto, esta é mais ou menos a ideia de Pierre Hillard. Nós agora vamos ver as principais obras de Pierre Hillard. Portanto, começamos com a primeira, um dos primeiros livros. Portanto, não são todos, mas são os principais. Portanto, o primeiro livro é La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, l'échec de la tour de Babel n'est pas fatal. Eu vou trazer a marcha irresistível da nova ordem mundial. Portanto, a queda da Torre de Babel é um processo inicial. Depois temos o segundo livro, que é Archives du mondialiste de la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vou fazer a tradução. Arquivos do mundialismo, da guerra contra o Antigo e o Novo Testamento. Muito interessante este livro, nós vamos ver livro um por um. Depois temos o terceiro livro, La décomposition des nations européennes de l'Union euro-atlantique à l'État mondial. A decomposição das nações europeias da União Euro-Atlântica ao Estado Mundial. Depois temos o quarto livro, Les Chroniques du Mondialisme, novembro 2003, outubro 2012, dezembro 2013. Portanto, que foram as várias edições. Portanto, que eu vou fazer a tradução. Crónicas do Mundialismo, depois das datas, não é? E por fim, o quinto livro que eu resolvi falar, porque ainda há mais, que é Atlas do Mundialismo, que é Atlas do Mundialismo. Bom, devo de dizer, por exemplo, que só neste livro aqui, Atlas do Mundialismo,
é um calhamaço assim, deste tamanho. E o que é que Pierre Hillard fez? Pierre Hillard tirou fotografias dos arquívios, das folhas dos arquívios, e conseguiu reunir num compêndio todos os arquívios, desde princípios da Idade Média, logo a seguir, portanto, ao cristianismo, até chegar à nossa época. Vários documentos de vários setores, de várias nações, de vários poderes, de sociedades secretas, do próprio Vaticano, de vários governos, não é? Desde o tempo de reis, monarquias, depois, mais tarde, no século XVII e XVIII, das próprias repúblicas, não é? Europeias. Portanto, o autor faz num calhamaço deste tamanho, por isso é que o livro se chama-se Atlas do Mundialismo, consegue reunir uma série de artigos muito interessantes. É um dos únicos, devo dizer, autor que fez isso. Depois, vamos ao contrário agora, vamos agora ver aqui, portanto, Crónicas do Mundialismo. Portanto, nas Crónicas do Mundialismo, o que é que o autor faz? Faz um resumo desde o batismo de Clovis, 496, até chegar à contemporaneidade em França, não é? E no mundo inteiro, de todas as várias fases em que a ideologia mundialista, globalista, foi formando, portanto, esta ideia, principalmente por meio de sociedades secretas, e nós vamos ver isso numa série de vídeos que eu vou fazer em 6 vídeos, sobre toda a história da nova ordem mundial, que eu vou fazer, do primeiro vídeo até ao 6º vídeo. Praticamente, eu vou começar desde os inícios das civilizações, praticamente desde aqui, do livro de Gênesis, da Bíblia, até chegar ao nosso tempo. Mas passando à frente, portanto, este livro faz isso, faz um pouco a história da nova ordem mundial. Depois nós temos aqui a decomposição das nações europeias, a decomposição das nações europeias, portanto, não sei se consegue se ver melhor assim, do Antigo e no Novo Testamento. E aqui o autor vai falar sobre o Antigo Testamento judaico, do judaísmo, depois do nascimento de Cristo, mais para a frente, começando nos primeiros séculos da era cristã, a transformação do judaísmo ortodoxo bíblico para o talmudismo. E este autor é muito forte, Pierre Hillard fala muito sobre isso, sobre o talmudismo, a junção do talmudismo com a maçonaria, ou com a Rosa Cruz, as primeiras grandes sociedades secretas, para depois nos dar a ideologia, a tal ideologia que veio a dar criação mais tarde ao sionismo. Tudo isto nas palavras de Pierre Hillard. Temos um autor francês muito, muito bom na questão do hermetismo e do gnosticismo, que é Alain Pascal. Portanto, retenham o nome, Alain Pascal. Eu aconselho todos os meus amigos, principalmente os que percebem francês, portanto, irem pesquisar no YouTube os vídeos principais de Alain Pascal sobre a franco-maçonaria, o gnosticismo, o hermetismo, a origem de todas essas coisas. É um dos melhores autores. Talvez Alain Pascal e Pierre Hillard são os dois melhores autores nessas questões. Continuando, depois temos aqui, portanto, este aqui é Atlas do Mundialismo, penso eu, ou então não, Arquivo do Mundialismo, desculpa. Este aqui é Arquivos do Mundialismo, tanto como eu tinha dito. Este aqui é, portanto, neste caso, a guerra entre o Antigo e o Novo Testamento. E depois aqui temos então a marcha irresistível da nova ordem mundial. Portanto, a marcha irresistível da nova ordem mundial, que é também uma das principais obras de Pierre Hillard. Portanto, Pierre Hillard escreve, agora por ordem, Atlas do Mundialismo, em 2017, Crónicas do Mundialismo, 2010, Mundialismo, Sionismo e suas origens, 1895-1941, A Marcha Irresistível da Nova Ordem Mundial. Depois temos Arquivos do Mundialismo, a guerra entre o Antigo e o Novo Testamento, que eu já falei. Depois temos também outro, a decomposição das nações, a decomposição das nações europeias, da União Euroatlântica ao Estado Mundial, portanto, que, salvo erro,
Onde é que está? Deixa-me ver se eu encontro. Portanto, é este aqui. Portanto, a decomposição, exatamente. Depois temos Bertelsmann, o Império das Médias e uma fundação ao serviço do mundialismo. Portanto, Bertelsmann, não é? Estou a fazer a tradução, não é? Depois, a Fundação Bertelsmann e a Governança Mundial, outro livro logo a seguir que o autor escreveu. Depois, Minorias e Regionalismos na Europa Federal das Regiões, investigação sobre o plano da Alemanha que vai, portanto, vai transformar a Europa. E depois, por fim, relatório sobre o mundialismo, genese das relações entre o mundo muçulmano e a oligarquia euromundialista. Portanto, isto é mais ou menos o resumo da obra do autor, portanto, que nos escreve sobre este assunto. Devo dizer que é um dos meus autores sobre estas questões. O autor nos fala, portanto, na consecução de 10 blocos regionais, faz uma pesquisa e uma investigação sobre a história da União Europeia, não é? Que começa por ser a Unidade do Carvão, do Ácido do Carvão, depois CE e depois União Europeia. Depois vai fazer um historial sobre a União das Nações Sul-Americanas, o UNASUR, depois a Organização da Unidade Africana, o UA, o Conselho de Cooperação do Golfo, GCC, depois a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, depois o tal Bloco Euroatlântico, não é? Pela OTAN principalmente, em que os Bilderberg têm uma grande importância. Depois temos a União Norte-Americana, o Sistema de Integração Centro-Americano, CEEA, Comunidade Económica Euroasiática. Portanto, o autor Pierre Hillard vai fazer uma investigação profunda sobre a história, as origens e as ideias principais destes blocos, cuja função são praticamente fazerem uniões dentro dos continentes das várias nações. O que é que aqui este autor nos explica? A importância das ideias, a importância espiritual das ideias e também a importância da filosofia. O autor nos fala em várias coisas: gnosticismo, hermetismo, talmudismo, todas essas ideias que criaram várias sociedades secretas, que originaram esta ideia que vem já de tempos remotos das civilizações, na ideia da união mundial de todas as nações. O autor fala no fim e de dissolução de todas as nações, fim das soberanias. As soberanias entregam o seu poder a estas superorganizações que, como sabemos, maioritariamente são feitas por grandes famílias poderosas a nível económico e financeiro, que depois vão formar os grandes bancos, os chamados bancos centrais. Depois temos portanto, a ideia da criação de uma moeda única, que já foi tentado com o ameríndio, não é? Moeda única, fim, portanto, das moedas nacionais, ao mesmo tempo que a dissolução das soberanias, moeda única. O autor vai continuando a explicar-nos, portanto, a importância de haver uma língua mundial. Podemos dizer que o inglês e o chinês também, não, agora não é, com a emergência económica da China, mas este autor fala-nos de uma futura língua que poderá ser uma língua informatizada para todas as nações. O autor Pierre Hillard nos fala de um sistema único de identificação global, em vez de cada cidadão ter um cartão de identidade, cartão de cidadão neste caso, não é, como na União Europeia, e que já é uma tentativa, o cartão de cidadão na União Europeia, e, portanto, ter uma identificação, mas a nível mundial, ou seja, um cidadão que venha da Índia, da China, da Austrália, dos Estados Unidos, do Japão, de Paris, de Portugal, seja de onde for, terá a mesma identificação, que é uma identificação numérica digital. O autor aqui fala-nos em várias maneiras, pode ser feito em várias maneiras tecnológicas, há várias maneiras tecnológicas, não é? Desde o RFID, de várias maneiras. E depois, por fim, essa criação dos 10 blocos, a nível político, para a criação de um chamado Parlamento Mundial. Portanto, o autor, eu até tenho aqui, deixe-me ver, o autor fala-nos aqui da importância, portanto, de uma Assembleia Parlamentar Mundial. Portanto, o autor fala-nos
Fala-nos também do WFN, World Federalist Movement, Movimento Federalista Mundial, Parlamento Mundial, Executivo Mundial, Comitê Mundial, tudo isso já tem uns pequenos preliminares na ONU, não é? Na Organização Mundial das Nações, que poderá ser transformada numa União Mundial, visto o autor aqui nos falar do fim das nações. Portanto, o fim das nações. Portanto, é mais ou menos esta a obra de Pierre Hillard. Pierre Hillard também fala muito bem sobre a origem, sobre, portanto, o poder do judaísmo para essa organização mundial, juntamente com uma certa, portanto, o autor aqui nos fala de uma certa aliança com o catolicismo vaticanista, não é, como eu costumo dizer, para a consecução deste projeto mundial, com uma nova religião mundial. Portanto, o autor fala muito sobre isso também, uma nova religião que poderá abranger tanto os chamados povos gentílicos, como a Bíblia diz, com os povos de origem semita, poderá juntar as três grandes religiões, judaísmo, monoteísmo e cristianismo, numa super religião mundial, as ordens desta ordem mundial. Pronto. Quem se interessa por esses assuntos, e eu sempre pesquisei muito sobre isso, há mais de 25 anos que leio sobre isso, comecei a ler os primeiros trabalhos de Daniel Estulin sobre o Clube Bilderberg, e comecei logo a interessar-me por isso, e há muito tempo que eu investigo isso, e devo dizer que eu já vi praticamente quase todas as palestras no YouTube do Pierre Hillard, e devo de dizer que para mim, a nível de um autor francês, não é? É um dos melhores. Falar sobre globalismo, mundialismo, é um dos melhores. Eu sei que há aí muita malta, aqui meus amigos, que não percebem francês, não falam francês, não leiam francês, que é normal, não é? Podem fazer isso, por exemplo, podem tentar fazer isso. Eu tenho aqui alguns autores, com autores ingleses. Há muita gente, eu vou só aqui fazer um pequeno resumo dos autores ingleses. Temos autores franceses, por exemplo, temos Serge Hutin, muito importante o Serge Hutin, portanto, dentro do mundialismo também. Em inglês temos o Carol Quigley, Edward Griffin, que são autores fantásticos. Temos o grande conhecido António Cyril Sutton, António Cyril Sutton, eu digo e eu recomendo este autor a toda a gente. H.G. Wells também, não é? William Gay Carr, que eu fiz um vídeo agora há pouco tempo. Serge Monast é um francês também. Os bem conhecidos George Orwell e Aldous Huxley também, não é? Que acabam por ser, vou ver se eu consigo aqui rapidamente ver outros autores, acabam por ser, portanto, autores importantíssimos também, para quem se interessa por estudar o mundialismo, não é? Deixe-me ver se eu consigo encontrar aqui alguns autores importantíssimos. Portanto, como eu disse, não é? António Sutton, Edward Griffin, Carol Quigley, H.G. Wells, Le Pen, que tem um livro fantástico sobre a nova religião mundial, não é? Que escreve sobre Falsa Aurora, Iniciativa das Religiões Unidas, o globalismo e a busca para uma religião mundial. H.G. Wells tem A Nova Ordem Mundial, escrita em 1940. Edward Griffin, The Fourfold Masters, A Second Look and the United Nation. Carol Quigley escreve Tragedy and Hope, A History of the World in and Time. História Secreta da Oligarquia Anglo-Americana, 1915. António Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution, 1974. Wall Street and the FDR, Federação Reserva Federal. Wall Street and como eu disse, sobre também o nacionalsocialismo, não é? Portanto, Wall Street and the Rise of the Hitler, também tem um livro sobre isto, escrito sobre isso. Tem uma série, American Secret Establishment, Skull and Bones, esse autor também estuda muito os Skull and Bones, portanto, António C. Sutton. Quem é? Pierre Hillard, como eu disse, não é? Cliff Kincaid também, que escreve obras fantásticas, não é? Sobre a Second of Revolution of Devolution, e tem a Global Bondage and the Uniting Plane of the Rule and the World.
Depois temos um outro autor, mas é um bocadinho mais conspiracionista, fala muito sobre extraterrestre, que eu não gosto muito, mas David Icke, mas que diz também uma série de coisas interessantes. Temos o autor brasileiro Olavo de Carvalho, que também pesquisa muito sobre isso. Enfim, temos muita gente que escreve, ainda temos muito mais, não é? Temos autores portugueses, franceses, desculpa, que escrevem muito sobre isso, como eu disse, não é? Serge Jutin, Daniel Ganzer, Will Hart, Velikovsky, portanto, Sérgio Monast. Temos alguns autores interessantes que escrevem sobre portanto, os mesmos assuntos que Pierre Hillard. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, mais uma vez eu relembro quem é Pierre Hillard. Portanto, deixa-me ver se eu consigo aqui, portanto, mostrar. Isto são apenas as capas, não é? Para nós podermos ter uma ideia. Portanto, Pierre Hillard, como eu disse, um dos principais investigadores do mundialismo e do globalismo. Para quem quer aumentar os seus conhecimentos, é a recomendação que eu faço para os meus amigos. Espero ter sido útil mais uma vez e que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.